Aê! Está online, Tiffany. Estamos online. Maravilha. Me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você me ouve também? Eu dispensei o fone. Ah, perfeito, aqui está perfeito. Então vamos dar início. Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos aí. E dando início à nossa live de hoje, aproveitando que esse mês é o mês da saúde mental, nós convidamos aqui a psicóloga Tiffany Kutkiewicz. Muito Me bem. corrija, né? Tá perfeito. Acertei? Que é psicóloga, clínica e doutoranda na área de mindfulness, e especificamente nos profissionais da saúde, e em particular médicos, que é o nosso público principal. Dentro da GuardMed, né, só fazendo uma introdução breve, nós temos um tripé importante para fornecer essa proteção mais global para os médicos. Não só do ponto de vista financeiro e jurídico, mas na ala do bem-estar. E é nessa linha que a gente está cada vez mais buscando conteúdo de qualidade para poder elucidar algumas dúvidas, né, dos profissionais e aqueles que convivem também com os médicos e profissionais da saúde. E nada melhor do que a gente discutir, fazer um bate-papo bem tranquilo e colocar aqui, nessa data, algum ponto relevante de tratamento, prevenção, sintoma, quando procurar um especialista, e tudo isso a gente vai discorrer com você, né, Tiffany? Então, obrigado, tá, pelo aceite do nosso convite. A gente está bem contente, né, de você ter aceito. No momento complicado, você deve estar trabalhando bastante. Muitas coisas, vamos dizer, clínicas diferentes, eu diria, porque é uma situação muito atípica, né? Eu imagino que você deve estar enfrentando tendo uma experiência muito diferente com a situação da pandemia. E eu vou passar a palavra a você, inicialmente. Obrigado mais uma vez. Falo em nome da GuardMed aqui, de toda a equipe. E eu tenho certeza que vai ser bastante rico o nosso bate-papo aqui. Legal. Te agradeço o convite, Raul. Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui assistindo. É a minha estreia, na verdade, em lives. E então eu quero já aí, me antecipar no sentido que se houver qualquer questão que eu entre numa confusão ou num processo que eu tenha que fazer algumas pausas para conseguir transmitir aí toda a informação que eu julgo que é útil. Então aí eu peço um pouquinho da colaboração, da paciência de vocês. E lembrando que, claro, né, o tema da saúde mental, evidentemente que aqui o foco é para o público médico, mas é um tema que deveria, né, ser algo que as pessoas deveriam se ocupar mais, né? Então temos aí o público em geral para ouvir e para a gente poder bater um papo mesmo do que está sendo feito em termos de pesquisa, em termos clínicos da saúde mental, da qualidade de vida, o que está acontecendo, né? Acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Bacana, bacana, Tiffany. Acho que o caminho é esse mesmo. E a questão de estar debutando na live aí, é normal, a conexão às vezes dá algum tipo de problema, a gente recomeça, Uhum. não tem problema nenhum. Uhum. E é o que hoje vem acontecendo, né? Então, o mais importante é a gente lembrar que com um celular hoje a gente consegue trazer informação para um sem número de pessoas. Essa live vai ficar gravada no perfil lá da GuardMed, então ela pode ser acessada a qualquer tempo. E isso que é o que a gente fica mais contente, né?
Durante essa semana, a gente fez uma divulgação, você também, né, pelo site da sua, pelo perfil da sua clínica. Uhum. Isso é bacana porque a gente tem um feedback de algumas pessoas que têm interesse pelo tema e às vezes não sabem do que se trata, mas passam a saber, passam a se interessar e começam às vezes a identificar algumas questões, às vezes delas próprias, mas às vezes de conhecidos, parentes, enfim. E isso vai se estendendo. E como nós abrimos as caixas de perguntas, algumas nós respondemos, né? A gente fez a divulgação. E aí eu vou começar trazendo algumas perguntas que a gente recebeu. Algumas dúvidas, né, vão surgir durante o nosso bate-papo. Você, com certeza, fique à vontade de colocar o que você achar importante Tá. dentro do tema. Uhum. Tá? Eu acho Eu que, vou deixa eu começar... fazer uma observação, a gente tem que usar mesmo o recurso das mídias a nosso favor, né? E acho que sempre quando é para transmitir aí informação é super válido. Então, é o novo normal, como eu ouvi, né? Essa questão da live, e a gente vai se adaptando e vai se apropriando da coisa da maneira que é possível, né? Acho que então, vamos às Sim. perguntas. Eu acho que é um tema bastante abrangente de ansiedade, de estresse e tudo mais. E que vamos ver se a gente consegue organizar aqui de uma forma clara, né? Sim, sim. É o que você falou, né? Não dá tempo de expor todo o conteúdo Uhum. que envolve esses temas, né? Ansiedade, estresse, próprio burnout, né? Síndrome do burnout, estafa mental, o Uhum. tratamento, enfim. Mas a ideia é justamente provocar, né? Trazer um pouco uma pílula de informação para que Uhum. as pessoas, de repente, tenham algum tipo de estalo ali para buscar mais informação em outros lugares, às vezes buscar especialista e melhorar, assim, o seu bem-estar geral, a sua produtividade, a sua saúde como um todo. Legal. Essa é realmente a ideia de trazer. E uma, assim, que é uma dúvida, acho que geral, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo acha que está ansioso, eu sou ansioso, eu não sou ansioso, tal, tal. E aí, assim, o que realmente, quais são realmente os sintomas, né, que a gente pode colocar como patológicos, assim dizer, em relação à ansiedade, né? Em que momento aquilo realmente pode ser algo que possa se transformar em um problema mais sério? Legal. Basicamente, o que acontece? Todo mundo realmente fala de ansiedade, né? Todo mundo já sentiu num grau mais intenso, menor ou maior, a ansiedade, ou já conviveu com alguém que teve uma crise mais intensa, né? É muito falado, é muito sugerido, então todo mundo tem alguma sugestão hoje em dia, faz isso, faz aquilo e tal, então tá aí né, em todo lugar, né? E o fato é que na realidade, a ansiedade que é provocada por situações diferentes, né? Como, por exemplo, essa live, ou então uma entrevista de emprego importante, um concurso, alguma coisa assim. Nesse sentido, a ansiedade, ela é natural, vamos dizer assim, né? Eu diria que tem uma característica quase que evolutiva, porque a ansiedade vai preparar o nosso corpo para poder responder à demanda que tiver, né? Que é uma demanda que vai provocar algum tipo de reação, que é de luta e fuga, né? O que fazer com aquilo. Então, nesse sentido, tem uma característica muito evolutiva. O que acontece numa sociedade extremamente ansiosa, né, com meios da comunicação, informação, competitividade, essa correria, esse corre todo que então uma sociedade assim também cria pessoas ansiosas e doentes, né? Então é como se você tivesse que acompanhar esse ritmo intenso de tudo que está acontecendo, e aí você vai em busca de várias coisas, ganha em quantidade e perde totalmente em qualidade, né? Assim, a psicologia fala, né? A psicologia do self, mais precisamente, vai falar que é uma desconexão do eu interno
de tanto que você fica tentando se conectar lá fora, né? Então, essa desconexão é realmente um problema e que aparece aí também na clínica bastante, né? É interessante porque quando você pergunta para uma pessoa se ela sabe, hoje eu fiz essa pergunta, inclusive, lá no Instagram, se ela sabe de onde vem a ansiedade, algumas pessoas não sabem dizer de onde vem. Já está tudo tão misturado e fica difícil, às vezes, você entender qual que é o gatilho, o que é, você não sabe se vem de dentro, de fora, e exatamente por essa desconexão, você não consegue perceber a ansiedade, como ela acontece no teu corpo, o que acontece com os teus pensamentos, né? Então, você realmente fica um fio solto, né? Inclusive, Raul, o Brasil, ele sofre, eu já vi algumas pesquisas, algumas coisas ligadas à ansiedade. O Brasil está entre os primeiros, se não for o primeiro, que sofre mais com a questão da ansiedade, né? E em casos de transtornos ansiosos, tem uma pesquisa que fala que é aproximadamente 10% da população em casos mais severos. Então, assim, é um número bastante alto. E aí eu acho que com a pandemia, a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Então a gente não pode falar de dados exatamente muito claros, né? Uhum. Mas a gente pode imaginar que esse número aumentou, né? A pandemia, ela traz uma questão, um cenário de muita incerteza. Então, todo mundo não precisa ser um expert no assunto para você entender quanta coisa foi os impactos mesmo da pandemia na saúde mental de cada um, né? Interferiu e está interferindo, e é uma questão que merece realmente uma atenção. A verdade é que, assim, a ansiedade, ela tem basicamente uma relação com o medo do incerto, do inseguro, do futuro. Por isso que fala, a ansiedade, você está no futuro, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer. E toda vez que a gente vai investigar mais de perto, na clínica, a gente vai ver a ansiedade, o que está por baixo dela é o medo desse desconhecido e da falta de controle, né? Só que a questão é que a gente não pode controlar tudo. Aliás, eu já ouso dizer que a gente não pode controlar muita coisa, quase nada, né? Tem aí muita coisa acontecendo e a gente tem que focar no que é possível para a gente, né? Então... Nem nós mesmos, né? Sim, com certeza. Mas, assim, a verdade é que é um quadro que traz muito sofrimento, né? Isso não tenha dúvida, porque atrapalha o dia a dia das pessoas em geral. Então, assim, se você está ansioso, você não consegue se concentrar, você pode ficar um sintoma mais irritadiço, ou então aquilo pode te atrapalhar para você se comunicar, se relacionar com as outras pessoas, né? Então, além do dia a dia, eu acho que o que merece atenção é que a ansiedade está na base de diversos transtornos mentais, e por isso que merece a atenção. E acho que aqui é importante, você citou, né? Qual que é o limiar aí entre algum quadro mais grave ou não? Então, assim, basicamente, sintomas ansiosos é mais comum, né? Mas que, dependendo da intensidade, da frequência com que ele acontece, pode virar uma doença, né? Então, assim, a classificação dos transtornos mentais, o CID-10, ele vai falar, eu acho que, se eu não me engano, é o F41 e tal, que é sobre o transtorno da ansiedade generalizada, né? Que aí, o que acontece? Ela tá já como quase em pane, porque é uma reação que não tem correspondência com fatos externos, e muitas vezes a intensidade dela é totalmente desregulada, ela não tem um sentido, né? E aí, dentro desse transtorno ansioso, que é mais grave, mais severo, a gente tem aí um monte de questões clínicas mais severas também. O caso do pânico, por exemplo, né? Então, que aliás... A ansiedade, ela pode ser, vamos dizer, a porta de entrada para essas patologias mais graves, assim? Gente, claro que ela é o início. Claro que sim, claro que sim. Então, se ela é muito frequente, muito intensa, ela fica... o sistema fica em alarme o tempo inteiro, em modo de alarme o tempo inteiro,
isso pode acarretar diversas outras doenças, né? Como depressão, por exemplo. Então, assim, falando sobre essas questões da ansiedade e dos transtornos em si, tem o pânico, que é horrível, a ansiedade, a sensação de morte, é quase uma ansiedade muito grande, muito intensa, a sensação de morte, e que, aliás, é muito mais comum do que a gente imagina. Muito provavelmente as pessoas já conheceram alguém que teve alguma crise de pânico, alguma crise ansiosa, ou elas próprias mesmo, né? Que tem toda essa descarga no corpo, são sensações que não são agradáveis, né? Esse medo da morte que vem atrapalha tudo, né? Então é uma crise intensa mesmo. Outro transtorno relacionado fobia social, por exemplo. Então, assim, que acontece, você vai tentar evitar o contato com as pessoas, então isso pode ser bem, né, severo, e aí você tem que fazer todo um processo de reestruturação cognitiva. No caso de estresse pós-traumático, tem sempre uma causa, um trauma, sempre tem. Uhum. Fatores, assim, que causam, que são como gatilhos, nesses casos tem uma natureza mais fóbica, tá? Não sei mas assim, geralmente tem uma natureza fóbica e aí desenvolve todo esse transtorno. Mas basicamente não precisamos esperar chegar nisso, né? Esse é o ponto. E aí você me pergunta, qual que é o limiar? Qual é o limiar? O limiar é tão difícil a gente poder definir, né? E eu acho que por isso que é tão importante um psicodiagnóstico completo, né? A psicoterapia ajuda muito, porque você vai ver a pessoa, o indivíduo, como um todo, inserido num contexto como um todo. Então, se ele tem fatores genéticos, então se ele tem predisposição mesmo, se ele está exposto a um ambiente muito estressor também, se ele está passando por um Imagino engano, que... Tá. né? E deixa só pegando o gancho que você falou, eu achei dois Claro. pontos importantes, né? Eu falar sobre aquela sensação da ansiedade sem um gatilho, sem uma causa aparente, né? Você não tem, eventualmente, nenhum evento para justificar aquela tua sensação. Então, aí assim, me corrija, claro, se eu estiver errado, mas Claro. me parece que a pessoa ela passa a ter aquelas sensações em momentos que realmente não fazem nenhum sentido, ao ponto de aquilo evoluir. E aí eu vou pegar o gancho da pandemia, né? Porque você comentou da fobia social. Eu imagino que nesse período isso deve ter aumentado demais, porque a pessoa às vezes já tem alguma predisposição, vou dizer assim, mas aí ela começa a ser bombardeada de informações que só causam o medo, né, nas pessoas. E aí o seu dia a dia muda, o seu dia a dia passa a ser isolado, né, ou com um ciclo muito pequeno de pessoas. Uhum. E aí para você restabelecer todo esse relacionamento, fica muito complicado e eu imagino que por vezes ela acaba tendo que passar pela psicoterapia, né, pelo buscar ajuda mesmo, né? Então, e a Achei bem psicoterapia, importante isso. claro que é, claro que é. Basicamente, eu trabalho com a prevenção. Então, assim, é muito melhor. Por que você vai deixar chegar numa situação, né, numa crise ou algo assim? Então, assim, quando você, por exemplo, conhece o paciente, você consegue entender o estilo de vida dele, a alimentação, o sono, como tá, tal, e aí você consegue prever algumas situações que podem serem provocadas lá na frente, disparar alguma coisa. Então, assim, por isso que é tão importante essa prevenção de você deixar a coisa funcionar integralmente, estar atento para aquilo sem esperar chegar. É muito comum, por exemplo, acontece uma coisa, você vai fazer um exame, aí o médico fala, você aguarda, né? Então, e aí a gente vai ver o que... Aguardar exatamente o quê, né? Então, assim, a mudança já tem que ser feita agora.
essa reviravolta, né? Esse estilo de vida tem que ser olhado, a alimentação tem que olhar. A gente tem tanta informação hoje em dia a nosso favor nesse sentido para conseguir dar para a gente uma qualidade de vida, né? Enfim. Então, o meu trabalho vai nesse sentido de prevenção sempre. Mas é claro que tem alguns casos aí que escapam, né? E aí o tratamento fica um pouco mais complicado, evidente. É o caso do burnout, por exemplo, é isso, né? Se você deixa chegar ao burnout, é aquela queima total, esgotamento total. Você vai chegar nisso, é como se fosse uma árvore que pegou fogo inteira. E aí, como que você vai... O que você vai fazer? É melhor você plantar outra, né? Porque senão, até o tempo de você conseguir melhorar ela e tal. Então, assim, é essa a visão, né? Que eu tenho a respeito disso. Não, e isso que você falou do burnout, inclusive, era uma sequência que eu iria lhe perguntar, né? Essa passagem, né, de uma ansiedade, eu vou dizer simples, mas uma ansiedade só, com não outras consequências, né? Ao momento em que ele passaria a ter essa síndrome de burnout, que é o que a gente iniciou aí a falar sobre esse problema, e quais os impactos, né, dele realmente estar em burnout, os impactos familiares, os impactos no trabalho, na vida pessoal. Como que você enxerga isso? Como que você vê nos seus pacientes? Tem pesquisas novas aí trazendo algum dado que você acha interessante colocar para nós? Claro, vamos Queria que você entrar falasse um nisso. pouquinho sobre É muito comum também a gente fazer algumas confusões em relação a estresse, ansiedade e tudo mais, porque são coisas que estão, de certa maneira, interligadas, né? Mas, basicamente, estresse é sobrecarga. É como se tivesse muita demanda e o corpo, vamos chamar assim, não dá conta, né? Inclusive, assim, lá atrás, quando surgiu, foi com um psiquiatra que ele se dedicou ao estudo e surgiu com a terminologia, com o termo de estresse, estava muito ligado a essa questão do quanto que você consegue associar as coisas que te chegam e o quanto que isso pode estar te causando ansiedade. Então, por isso que desde lá de trás existe essa confusão de estresse e ansiedade. Uma coisa pode acarretar a outra, então são coisas muito próximas realmente, né? O nosso sistema, o nosso cérebro, ele tá muito condicionado e ele foi criado, na verdade, para sobreviver. Então, como eu disse, tudo que acontece, ele vai te dar uma resposta equivalente àquilo e proporcional àquilo. O estresse é sobrecarga. Antes, eles achavam que estava muito ligado a aspectos estressores externos que afetam questões do corpo. E aí vieram os estudos sobre o cortisol, o que acontece, tálamo, hipotálamo, as respostas e tal. E hoje, o que acontece? Hoje a gente sabe, a gente tem conhecimento aí muito melhor a respeito disso, que a gente sabe que não é unilateral, né? Então, não é uma causa e uma consequência, um fator externo que provoca alguma alteração. São multifatores, eu sempre fujo dessa questão de ser unifatorial, são sempre muitas questões, são sempre muitas questões que envolvem e que tem a ver muito com o indivíduo também e como isso chega nele. Inclusive, a gente sabe hoje, né, com a ajuda também da neurociência, que pode ser, inclusive, essa ameaça, esse estressor, pode ser interno. O próprio pensamento ruminativo, as preocupações, esses pensamentos negativos que são muito propícios, é muito comum. Quando você está estressado, você tende a pensar negativamente e por isso que leva a quadros de depressão. Você fica muito nesse esquema mental negativo, chega uma hora que você não levanta, né? Então, está muito ligado a fatores internos também e por isso que, nesse sentido, a psicoterapia, até de uma abordagem cognitiva, vai trabalhar com essas crenças limitantes, todas essas questões para o paciente criar consciência
desses padrões, o padrão de funcionamento dele, né? Para a partir disso conseguir fazer algo efetivamente, né? Evidente que ameaças sempre vão acontecer e acho que o ponto forte, inclusive, desse bate-papo aqui é a consciência de que a gente não tem controle das coisas, de todas as coisas. E a gente tem que focar nas coisas que a gente tem controle, né? Esse é o ponto. Uhum. E acho que o burnout também, e o estresse mais cronificado, ele está muito ligado a essa preocupação sem foco. Você quer abraçar o mundo, você quer... você desperdiça energia, você sobrecarrega com outras coisas, e aí não tem, né, um rumo, um ritmo, fica todo uma bagunça nesse sentido, né? Então o estresse está ligado, pode provocar mais ansiedade, que pode provocar quadros e transtornos e doenças mais graves e mais severas. E por isso que é tão importante a gente estar atento, né? Porque isso foge completamente da proposta da saúde, né? Pelo amor de Deus. E Não, o burnout é isso, interessante né, que Raul? Aham. O É burnout é o interessante que você extremo. falou do padrão. Burnout já passou por todas essas fases, né? E um ponto importante, acho que você falou, é sobre o padrão, né? De padrão que você acha que vai criando um ciclo, né? E aí você não sai daquilo. E Uhum. isso vai cada vez mais te prejudicando, né? E aí O identificar burnout, isso é importante, é onde entra a profissional, né? o burnout, basicamente, quando chega nesse esgotamento total, quais são os sintomas? Você começa a ficar apático, desanimado, quase deprimido, você não tem energia, porque assim, deu pane, né? Então, assim, não Uhum. tem aquele disparo de cortisol, daí você fica super. E porque ele vem, na verdade, para te dar energia, mas você imagina que daí fica Você todo faz assim, desregulado depois. e depois tem uma queda, né? E aí, claro, tem estudos, né? E isso é super importante também na área da psicologia, da psicossomática, do trabalho. Foi muito importante e é também esses estudos que relacionam o estresse e a importância da saúde dentro do trabalho, né? Como se relaciona isso, esse Hum, esgotamento. Então, assim, o burnout tem relação sempre com é, esse setor profissional, né? Tem sempre a ver com o trabalho, com o ofício da pessoa, né? Tá bem relacionado a isso. esse assunto interessa, né? Porque Uhum, a questão de relação, né, do estresse, do burnout, da ansiedade, que passa a assim, prejudicar não só a produtividade, mas se tratando dos profissionais da saúde, em particular o médico, imagino que até a relação, né, dele com o paciente, enfim, da concentração que ele tem que ter, lembrando que as decisões dele, nós como pacientes, nós estamos entregues. E o médico, em particular, que é quem toma a decisão, na maioria das vezes, dos tratamentos, das terapias, ele tem plena consciência de que a decisão que ele tomar, o impacto é 100% positivo, né? A ideia, é claro, que seja sempre positivo, mas ele também tem consciência de que, às vezes, há a impotência em razão do próprio quadro clínico. E isso é muito complicado trabalhar, imagino, na mente desses profissionais. uhum, E do ponto de vista, né, voltando a falar da pandemia mais uma vez, mas você percebeu isso nos seus estudos, uma piora desse quadro nos médicos? Essa relação médico-paciente, ela precisou ser, vamos dizer, não restabelecida, mas até reformulada de uma maneira interna, né, para o médico, não que ele vá destratar o paciente, não nesse ponto de vista, mas para ele, né, absorver, de repente, naquele momento, mas voltando para casa, ele simplesmente viver a vida dele, né, não ficar com aqueles pensamentos de impotência, pensando em pandemia, que a gente passou um período muito complicado, principalmente de tratamento, né, muitas discussões de terapias, e poucos resultados, até que parece que as coisas evoluíram, né, de alguma maneira, e mesmo assim, até hoje, falta equipamento, falta medicamento, falta estrutura, né, se uhum. tratando de Brasil, e não só Brasil, mas em vários países,
E aí, como que você enxergou, como que você vivenciou esse período crítico aí com os médicos? E a ideia é saber um pouco aí de quem vivenciou o segundo passo, né? Não só o doente, você tem o doente, você tem o médico e você tem quem vai cuidar do médico, que Claro, entraria aí a claro. sua expertise. Tem Então, tudo a fala um ver. pouquinho para nós aí. Claro, tem tudo a ver, influencia e muito. Eu até gostaria de compartilhar a minha experiência própria, né, como cuidadora, né, de quem cuida da saúde mental do outro, né, e da importância da nossa saúde. Então, toda vez que a gente fala em cuidar do outro, a gente está falando de autocuidado. Eu, particularmente, não consigo fazer um sim disso, né? Então, assim, como eu vou tratar alguém sendo que eu tenho aquele problema? A gente procura um profissional que a gente confie, que demonstra que tem habilidade sobre a questão, né? A gente vai procurar uma dermatologista que tem uma pele bonita, pô. A gente vai procurar enfim, então tá muito ligado, né? Essas duas coisas estão muito ligadas. Para mim é super importante e evidente que se você não tem essa questão do autocuidado muito presente, escapa por algum lugar. O ponto é que cuidadores, psicólogos, médicos, enfermeiros e tudo mais, eles tendem o que eu percebo, é achar que eles não precisam de ajuda, que eles podem aguentar tudo, eles são desconfiados em relação aos outros, porque por terem um conhecimento sobre o tema, eles acham que, né, o outro não vai saber, o que eles sabem é suficiente, e isso é totalmente, né, equivocado, porque a gente precisa se cuidar e muitas vezes ter alguém para cuidar da gente, para a gente poder cuidar do outro. Tá tudo ligado, não são coisas. Então, assim, como é que você vai estar presente num atendimento clínico se você está com a cabeça em outro lugar? Então, assim, é por isso que eu fui. A minha história foi que quando eu terminei os meus estudos de graduação e tal, eu fui buscar entender mais esses processos dentro da clínica, a minha influência pessoal e como isso influencia no meu atendimento. Então, questão de atenção ou eu não conseguir prestar atenção em alguma coisa. Pô, o paciente está lá falando com você e olha que importante você ter atenção plena em cima daquilo que ele está falando, né? Então, a minha indagação, meu questionamento era esse: o que eu posso fazer para entender, compreender e abraçar a causa no sentido o que está ao meu alcance para eu poder ter um atendimento que seja mais efetivo, para eu poder estar inteira ali, né? Porque não dá para fazer uma coisa sem ter a outra, né? Não, não dá, as coisas estão muito ligadas. Então, nesse sentido, a minha pesquisa foi para entender quais são os processos e o que pode atrapalhar nessa relação médico e paciente, né? Bacana. Também tem muito a ver com quando você confia, né? É uma questão de confiança, né? O quanto você confia em alguém e o quanto que você se responsabiliza por aquilo, e o quanto que te responsabilizam por aquilo. Então a gente tem que ter esses limites dentro da gente muito claros, porque senão a gente adoece mesmo. Senão a gente se estressa. Tem que ter alguma válvula, né, de escape. Tem que ter alguém para falar, uma supervisão, um caso até, né? Tem que ter sempre. Então, isso é super importante, porque senão os profissionais da saúde tendem a adoecer com isso, né? Pelo contato humano. É muito próprio de profissões que têm esse relacionamento próximos, né? Não só os médicos, como enfermeiros. E no caso da pandemia, é uma situação bem óbvia, né? A gente até conversou, né, nessa semana sobre alguns dados que você gosta, né? Que você gosta, e tal, estatística, o que Sim. está acontecendo. Hoje, Uhum. o que acontece, né, Raul? Eu faço meu doutorado, né? E é justamente em treinamento de mindfulness para médicos. O meu primeiro grupo eram residentes, né? E que a gente estava aplicando ali o mindfulness no terapêutico, né? E como que isso influenciava. Só que acontece que a amostra ali era fora da pandemia. Não havia, não estava acontecendo a pandemia, né? E aí mal sabia eu Uhum. a onda que estava vindo. Então, Nossa. mexeu com muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida nessa situação.
E aí, claro, não é só uma questão de atenção ou de você estar inteiro para o paciente, mas é muito uma questão de você saber seus limites e conseguir se proteger disso aí, né? Então, inclusive, é onde entram todos os treinamentos baseados em mindfulness e tudo mais, vai sempre procurar esse cuidado consigo, né? Para conseguir elaborar melhor e tratar o outro. Em relação a dados agora pandêmicos da pandemia, existe uma prevalência muito grande. É como se 80% dos médicos eles desenvolveram burnout, tá? Enfermeiros ficam logo 80%. abaixo, 80%. Enfermeiros, essa é uma pesquisa Altíssimo. da PebMed, que é a revista de conteúdo para médicos. Logo abaixo, enfermeiros, então assim, tipo 74% enfermeiros, 64% técnicos de enfermagem. E o mais interessante é que em outra pesquisa, o que eles encontraram? Médicos que estão na linha de frente, ainda a porcentagem era ainda maior. Então, assim, e muito envolvido com o medo em si da questão, né? E também medo de contaminar os familiares, de levar isso para dentro de casa. Então, não dá para a gente ter dados. Fatalmente deve ter ocorrido, né? Sim, evidente. E não só na área da saúde, né, Raul? Na verdade, em todas as áreas, na educação, então o professor que sai de casa, quem tem os pais, a terceira idade dentro de casa. Então, assim, tem muito essa questão. Só que no médico, propriamente, que eles estão ali na linha de frente, esse número aí, a gente não consegue ter números exatos, porque a gente ainda está no processo da pandemia. Mas vai dar muito pano para manga ainda para a gente conversar sobre isso. A conta vai chegar ainda, né? Vai. Sem dúvida nenhuma. Então, tem ainda muita coisa, tem muitos dados ainda para a gente coletar, para a gente entender, mas eu sou positiva nesse sentido, porque eu acho que são informações e coisas que vêm para agregar mesmo, para a gente conseguir entender como prevenir, como tratar e daí por diante, né? Então, bacana. Eu estou vendo algumas perguntas aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, né, no perfil da GuardMed, que é por onde nós estamos fazendo. Então é só acessar lá, tem o IGTV, ele fica gravado. Então pode acessar a qualquer tempo, assim que finalizarmos o bate-papo de hoje. Nossa, é tanta coisa assim, né, que você colocou aí para a gente escutar, coisas importantes, dados, enfim, dados que hoje são reais, talvez amanhã não sejam mais. Eu imagino você no seu trabalho tendo um caminho, né, de resultados, e aí vem uma pandemia, muda tudo, você tem que readequar tudo isso. Imagino a sua ansiedade também, né, para terminar a tese, e acho que isso é um caminho, né, os tratamentos, as identificações, né, dos sintomas, é um caminho para cada vez mais os profissionais da saúde conseguirem ser melhores, né? Claro. E ser melhores em todos os aspectos, não só com o paciente, mas para eles mesmos, porque não que os outros não precisem, mas a carga é muito grande mesmo. E a absorção ela tem que ser saudável, vamos dizer assim, e isso passa pela prevenção e passa pelos tipos de terapias possíveis. E é aí que eu também queria pegar um gancho com você a respeito das terapias, né? Então, se você pudesse elencar aí algumas terapias mais utilizadas, falar um pouco do mindfulness também, que você estuda bastante, está aí cada vez mais especialista na área, os seus benefícios, explicar um pouco para nós aqui do que se trata, né? Porque eu praticamente já tinha escutado falar, tal, mas em termos assim mais técnicos ou então um pouco mais esclarecedores, a gente que está fora do ramo, a gente realmente não sabe. E às vezes isso é um ponto super importante para prevenir um problema maior. Então, eu queria ouvir um pouco também de você sobre as terapias, vamos dizer, convencionais, assim, né? Mais conhecidas, e falar como que você está abordando dentro do seu
seu tratamento com o Mindfulness? Uhum. Na realidade, o Mindfulness ele pode ser aplicado na clínica de algumas maneiras, mas também fora do contexto clínico, psicoterápico, ele se aplica em diversos setores, né? Na educação, na saúde, no trabalho. Então, empresas aí que colocam os funcionários para treinarem mindfulness. Então, muito se fala nos benefícios da meditação para redução de estresse, controle de ansiedade, para treinamento da atenção mesmo, né? Então, essa coisa da gente ficar aí pulando de um assunto para o outro e o quanto que é difícil, às vezes, a gente se autorregular nesse sentido. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e desde, não sei, de 20 anos para cá, desde que surgiu o primeiro treinamento em mindfulness, né, baseado em mindfulness para a redução do estresse. Muita pesquisa foi surgindo, tem muita coisa acontecendo e ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Evidente. Mas os dados aí que a gente tem, dados científicos, que constatam como mindfulness pode ser efetivo no tratamento e prevenção. Então, dentro da psicoterapia, eu uso basicamente porque eu pratico, então, querendo ou não, já é colocar mindfulness dentro do tratamento, sim, né? Acho que a segunda maneira também é porque eu bebo das fontes orientais, das terapias, né, que vêm aí da psicologia budista e tudo mais. E uma terceira maneira é propriamente você aplicar o mindfulness terapêutico, né? E que você pode fazer basicamente é alternar exercícios de mindfulness, da atenção plena, com estratégias cognitivas. Então, que vai naquele sentido de você perceber os gatilhos, as crenças, evitação. A grande questão aí tem terapias, por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, né? Ele vai justamente falar sobre a importância da gente aceitar mesmo a situação e não tentar evitar. Toda vez que a gente tentar evitar o sofrimento é pior, né? Então, assim, a dor é aquela história. A dor, ela é inevitável. E aí, acaba que a terapia cognitiva lança, ajuda na questão, na reconstrução cognitiva. Então, a gente consegue aplicar essas coisas. Então, tem muita coisa interessante. A terapia cognitiva é uma abordagem que é muito útil e muito efetiva, né? E aí, outras, né? Outros tipos de treinamento baseado em mindfulness. Da compaixão, por exemplo, que é muito indicado para cuidadores, né? Porque a importância da compaixão, e num sentido mais científico, tá? Não de ficar, né? A importância no sentido de você conseguir ser compassivo, ter empatia e a autocompaixão como um canal seguro para você conseguir se relacionar com o outro de maneira intensa, humana, verdadeira, mas sem adoecer, né? Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido desse trato com o outro e como prevenir e como fazer. E aí, Raul, agora eu me lembrei que eu acho que é importante falar. Na realidade, tem alguns, né, algumas siglas que um é para estresse, por exemplo, o outro é só baseado em mindfulness, o outro tem a ver com depressão. Então, assim, na Inglaterra, por exemplo, já é um sistema que está implementado no sistema de saúde, no SUS deles lá. Então, assim, o tratamento para depressão ali baseado em mindfulness, ele é comprovado não só para prevenção, como tratamento mesmo, né? Então, aqui nós não temos nada ainda no Brasil. Não. Em termos de SUS, né? Nada. Tá chegando, né? A minha conexão com mindfulness foi pela Unifesp, na verdade, e eles que me proporcionaram essa abertura para entender o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Quais são as condições atuais em relação a isso. A gente está um pouquinho atrasado, mas eu também sou positiva em relação a isso,
né? Mas esse é o caminho, né? Para a gente conseguir implementar esse tratamento aí para toda a população, a família ter acesso, que é o mais importante. Em relação a esse sistema, do quanto que é importante lá e do que é feito lá, tem muitos dados já comprovados e existem algumas especificações, como, por exemplo, os períodos de crise. Então, que momento é ideal você procurar e iniciar o tratamento. Então, tem algumas especificidades e tem um mundo aí para a gente entrar e explorar. Mas, basicamente, esses programas que tem, baseado em Mindfulness acontecem, são programas de 8 semanas, né? E são encontros de 2 horas, uma vez na semana. E é aquilo que eu te falei, essa combinação de práticas de meditação, de atenção plena, com técnicas cognitivas. Então, essa combinação é perfeita e super efetiva, né? E aí, claro, né? Aí mindfulness. E aí, o que é? Na verdade, a mindfulness é uma condição nossa, já que a gente tem, e que pode ser treinada. Essa é a boa notícia, né? E aí é como? Existe a prática formal e a prática informal. O ideal é que casar sempre as duas, né? Não adianta nada você também fazer uma prática de meditação de 20 minutos pela manhã e sair estressado e não aplicar isso no teu dia a dia, né? Então, na Sim. realidade, tem que ter essa consciência e de como inserir, e é isso que o programa também sugere, como inserir essa qualidade de atenção no teu dia a dia, nas tarefas do dia a dia, na hora de comer. E aí, né, tem também o Mindful Eating também, que eu não citei, que trabalha especificadamente com as questões de alimentação, de transtorno alimentar, de compulsão, obesidade e tudo mais. Então, é um comer consciente, que é muito interessante. E nada óbvio. A postura de mindfulness tem que ser, já ensina, você tem que entrar com a ideia de realmente como se você estivesse vendo as coisas pela primeira vez, com curiosidade, com abertura, né? E perceber esses processos que acontecem dentro de você faz parte, né, desse treinamento. Então, quando você se senta para meditar, você não é cessar os pensamentos, não tem nada disso. Mas é você perceber o quanto que você sai, desfoca e você volta. Então, esse é o movimento também. Você, às vezes, vai demorar mais, às vezes você vai, viaja, aí quando você volta, você fala, nossa, onde eu estava? E, às vezes, essa tomada de consciência é mais rápida. O treinamento, ele vai te possibilitar que você perceba isso antes, né? Que você fique mais atento, ancorado no momento presente. E isso traz inúmeros benefícios, né? Você não fica... a gente sabe disso, né? Na verdade, todo mundo sabe da importância de se viver o presente, de não ter expectativa, de não ter ali, né, memória também, de ficar muito ali no passado. Então, é viver o presente, né? Então, a importância e acho que basicamente da presença, né? De você estar no aqui e agora. E que tem muita coisa, né? Aí, muitos livros, muitos autores falando sobre isso. E é uma viagem que vale muito a pena, né? Quem se interessar deve procurar os programas de mindfulness. Eu tenho ótimas pessoas que fazem grupo. Hoje, o meu foco é clínico mesmo, quase que individual. Eu trabalho com bem individual, mas existem grupos diversos aí e focado em várias questões, como eu falei agora, né? Então, acho que eu não sei se eu fui indo longe, não sei se eu te respondi. Não, eu tô pensando aqui, assim, eu te falei, achando sensacional o que você tem colocado aqui, porque o que eu posso tirar de conclusão é que você realmente estar 100% focado, entre aspas, ali, mas 100% envolvido na tua atividade do momento,
isso com certeza vai limpar a sua mente ali, né? Seus pensamentos, porque você vai ficar focado, né? E isso é um treinamento, né? Pelo que você está dizendo. Um ponto importante e muito interessante que você falou foi da meditação, porque a gente escuta muito. Eu já tive um período de tentar meditar um pouco, tal, e até que durante o período eu consegui. Depois acabou que as coisas foram acontecendo e eu parei. Mas o que se fala é para você respirar e não pensar em nada. Mas isso que você falou é sensacional, porque quando você para, você não fica sem pensar em nada. É impossível, né? Porque as coisas estão acontecendo dentro da sua mente. Mas aí o seu pensamento vai e o quanto tempo ele demora a voltar. E eu acho que esse demorar a voltar, o quanto tempo que você vai treinando, a partir do momento em que você faz esse trabalho, como você falou, em média 8 sessões, enfim, você começa, durante as suas atividades, a hora que você começa a escapar, você acredita que você consiga voltar para a sua atividade. Entendi. E é o treinamento do mindfulness que você está colocando, pelo menos foi a conclusão que eu entendi. Achei muito legal e assim, o que me veio à cabeça o atleta, né? O atleta, ele precisa, né? Porque ele tem performance, ele tem cobrança, ele tem a competição, ele tem prazo e ele precisa realmente estar 100% naquilo. Uhum. E a gente vê bons atletas, principalmente os individuais, né? Que é onde assim, a gente vai encontrar, de repente, um resultado mais direto, melhor ou pior, exclusivamente em razão da mente, do mindset daquele atleta. Claro. E eu acho que esse trabalho que você vem fazendo, científico, né? Assim, a gente precisa de pessoas assim, né? Como você. Eu perguntei, tem no SUS aqui? Você falou, não, mas está chegando. Poxa, se está chegando, você traz informação da Europa que tem bons resultados, você tem como mensurar esses resultados, isso tudo vai justificando uma inclusão no serviço público, né? Porque no serviço particular existe uma outra dinâmica, a gente sabe disso. Mas como que daqui a um tempo vai haver o acesso, né, desse tipo de terapia que tem excelentes resultados para as pessoas que não têm condição de pagar um tratamento. E isso tudo começa com pessoas como você que vão lá, estudam, buscam, param para escrever, acompanham pacientes, tem o grupo controle, tem o grupo X, enfim, passa por pandemia, o médico está lá, não, está tranquilo, daqui a pouco vem pandemia, os residentes mudam tudo, ninguém sabe o que fazer, e tudo isso vai sendo cada vez mais rico, né, em termos de informação, para você conseguir embasar uma solicitação eventual aí para o serviço público implementar em alguns lugares esse tipo de tratamento, inicialmente experimental, a gente sabe que é assim que funciona, para que aquilo se estabeleça no futuro. Eu posso até, de repente, citar aqui a acupuntura, ela era assim, né? A acupuntura antigamente não tinha no Sul, e aí começou aqui, começou ali, hoje você encontra. Não é em todo lugar, mas você encontra, já é algo que se estabeleceu. Uhum. Eu queria, assim, eu estou muito contente, acho que foi bastante rico. A gente está com 55 minutos, né, de live. E aí eu queria, assim, agradecer mais uma vez, né, o pessoal tem comentado aqui bastante, eu tenho visto perguntando se estava gravada, que para você falar alguma coisa de treinamento também, se você tem grupos, então fique à vontade em falar. Eu vou caminhando para o fim, tá? Mais uma vez agradecendo em nome de todos aqui da GuardMed, do fundo do coração. E eu queria que você terminasse fazendo, não sei, algumas considerações que você acha importantes, uma frase, algum treinamento mental aí que a gente possa fazer em casa, para a gente encerrar com chave de ouro aí nosso bate-papo. Legal. Fica à vontade. Legal. Passou muito rápido, eu tive essa impressão, porque eu acho que o assunto realmente é muita coisa. Passa. Agradeço aqui a oportunidade, né? E agora que venham outras também, porque assim, agora fica com esse sentimento assim de, pô, quero mais também, né? Poder trocar isso é muito legal.
E eu te agradeço. O que eu queria só colocar, pontuar aqui, que eu acho que você comentou, né, da importância para tratamento e tudo mais, e eu sempre friso que na importância da prevenção para a gente viver, para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter bem-estar, para a gente conseguir responder, para a gente conseguir se conhecer. Então, assim, estresse e ansiedade, o manejo do estresse e da ansiedade, ele está na base de tudo, né? E a gente consegue atravessar ele através do autoconhecimento. Eu não conheço uma outra maneira a não ser essa, né? Tem que passar por nós. E essa é a doutrina da responsabilidade própria, né? A gente tem que se responsabilizar pelas coisas para poder se relacionar melhor com o outro, com o mundo. A minha vida é muito ligada ao meu trabalho. Eu me dou muito. E eu gosto muito, é muito bom fazer pelos outros, né? Poder ajudar a estar ali. Eu vou te falar, inclusive eu esqueço das minhas questões, dos meus problemas atendendo, então eu adoro, eu falo, ai que delícia, eu vou escutar o outro um pouco, para mim é muito bom, pessoalmente falando. Então, bom, é isso. Agora é uma consideração sobre grupos de mindfulness e consideração que eu quero fazer. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo para esclarecer qualquer coisa que ficou aí meio, né, nebuloso, não ficou tão claro. Manda um direct pelo próprio Instagram seu. Pode sim, pode ali no mandar. Instagram da clínica. E alguma consideração, eu acho que a gente tem que eu acho que o recado que eu deixo é para a gente estar atento ao que a gente tem controle e ao que a gente não tem, para a gente não desperdiçar energia do que não está no nosso controle. O ser humano, ele tem essa mania de querer ficar buscando solução para todas as coisas, e também tem coisas que a gente tem que considerar que tem o seu mistério, nem tudo a gente vai saber, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, quando a gente entender que essa é uma condição humana, né, de não saber a resposta de tudo, e aí fica mais fácil da gente poder se relacionar com as adversidades e com todas as questões e focar e fazer o que tem que ser feito, o que pode ser feito, o que está no nosso alcance. E eu estou aí para isso, para ajudar as pessoas, para caminhar junto, para me ajudar, para fazer essa troca. E é isso, Raul. Não, muito bacana. E mais uma vez, obrigado, né? Obrigada. Você trouxe bastante informação e muitos pontos importantes, assim, que eu acho que eu aqui escutando é tanta informação, mas você conseguir captar alguns pontos importantes já pode fazer bastante diferença. Legal. Então, é isso. Acho que obrigado mais uma vez. A gente pode marcar outras, né, Claro. com outros temas. E esteja à vontade em sugerir temas também. Obrigado para quem participou, né, as pessoas que comentaram, que participaram. Vai ficar gravada a live. E qualquer contato com a Tiffany pode ser direto com o Instagram dela ou pela GuardMed também, que nós entramos em contato. Tá certo? Tá bom. Então é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.